Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Flávio, eu sou um estudante de medicina da UFPE, no NCV, no campus acadêmico do Agreste, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, como é que essa nossa conversa sobre o ambiente virtual de aprendizagem ela está estruturada? Foram elaboradas 4 questões que serão respondidas até o fim dessa apresentação, com o intuito de ter um parâmetro melhor sobre o que é o AVA, sobre a sua funcionalidade e sobre como ele deve ser elaborado. E que questões são essas? Primeiramente, aquilo que define e o que não define o AVA, então o que ele é e o que ele não é, por que é que se utiliza o ambiente virtual de aprendizagem, o que é preciso para a construção e elaboração de um AVA funcional e adequado, e também como o AVA ele participa aqui no nosso curso, no NCVCA. Vamos dar início, então? Vamos começar falando um pouquinho sobre definição. Então, tentando entender o que é o AVA e o que não é o AVA. Para que a gente tenha um entendimento melhor sobre isso, torna-se importante compreender o objetivo principal dessa ferramenta pedagógica. E por que isso? Porque o que define o AVA pode ser entendido como características que estão de acordo com esse objetivo principal desta ferramenta. Em outras palavras, é aquilo que vai favorecer o alcance desse objetivo. E, analogamente, aquilo que não define o AVA pode ser entendido como aquelas características que não favorecem o alcance deste mesmo objetivo. Então, qual seria o objetivo principal de um AVA? Dentre vários conceitos existentes na literatura sobre o ambiente virtual de aprendizagem, podemos entender que, de uma maneira geral, o AVA pretende ser um espaço de construção colaborativa do conhecimento através do uso de recursos da tecnologia, informação e comunicação. A partir disso, podemos tecer um pouco de reflexões sobre o que é e o que não é o AVA. Então, o que é o AVA propriamente dito? De uma maneira geral, o AVA é uma interface virtual que é dotada de vários recursos da tecnologia, informação e comunicação. Estes recursos variam desde chats até fóruns, criação de portfólios e também de mecanismos de questionários e avaliação e feedback. E todos estes recursos tecnológicos acabam proporcionando os seguintes pontos. Eles permitem uma interação maior de estudantes com estudantes e também de estudantes com seus tutores. Tudo isso, essa interação, essa comunicação, permite que haja um compartilhamento do saber que é construído por essas partes do processo de aprendizagem. Essa questão da interação e o compartilhamento do saber acaba gerando um sentimento de coletividade, que acaba sendo muito importante no desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo. Além de tudo isso, a gente também tem a questão da avaliação contínua, porque o AVA é dotado de vários recursos que permitem avaliar continuamente o estudante de uma maneira individual ou também coletiva, como também tem ferramentas capazes de avaliar as metodologias avaliativas. E o que não é o AVA? Aqui nós temos 3 pontos que destacam aquilo a que o AVA não deve ser reduzido a. Em outras palavras, o AVA não é apenas uma plataforma para armazenar arquivos, não é apenas um meio de acessar esses mesmos arquivos e também não é apenas um quadro de avisos. Prestando atenção, nós temos que todos estes 3 tópicos foram elaborados com a palavra apenas. Isso porque essas 3 coisas são características que estão presentes no ambiente virtual, mas não significa que o AVA deve ser reduzido apenas a isso, porque fazendo essa redução, o AVA ser apenas um quadro de avisos e um meio de acessar arquivos, faz com que essa ferramenta pedagógica seja subutilizada. Então, não vai atingir o objetivo principal que o AVA possui. Vamos, então, revisitar essa relação entre a definição e o objetivo principal do AVA. Inicialmente, foi abordado que aquilo que define o AVA pode ser entendido como características que estão de acordo com seu objetivo. E podemos entender isso melhor agora, porque o AVA, sendo uma interface virtual que possui diversos recursos de tecnologia e de informação que permite a comunicação, a interação, o compartilhamento de saber, acaba criando esse espaço de construção colaborativa do conhecimento. E aquilo que não define o AVA da mesma maneira foi entendido como algo que está contra o objetivo principal. Também podemos observar isso aqui, porque considerando o AVA apenas como um meio de acessar arquivos, como um meio de armazenar conteúdo e também quadros de aviso, significa que não vamos ter a construção desse espaço para a construção do conhecimento e também não vamos ter a promoção da coletividade e a comunicação entre os estudantes e os tutores. Então, tendo analisado bem um pouquinho sobre o que é o AVA, o que não é o AVA e o seu principal objetivo, nós entendemos um pouco sobre a funcionalidade, sobre como o AVA funciona. Então, chegamos ao próximo tópico, que é justamente entender por que se utiliza o AVA. Quais razões fariam com que o AVA fosse considerado, ao invés de considerar uma metodologia tradicional, que é uma metodologia jamais conhecida.
Para entender isso, a gente vai analisar um pouquinho sobre os pontos positivos a respeito do AVA. Entre esses pontos, a gente vai ter, por exemplo, o estímulo à coletividade. Isso ocorre justamente devido à maneira como o conhecimento ele é construído, que é através do uso desses recursos de tecnologia e informação para poder proporcionar a comunicação, a interação, o compartilhamento de ideias. Tudo isso acaba criando um sentimento de coletividade entre aqueles que compartilham o mesmo objetivo de aprendizado. Além disso, esse uso de ferramentas para comunicação, interação e compartilhamento acaba gerando também o sentimento de autonomia, porque os estudantes mesmos vão ativamente buscar por informações para compartilhar uns com os outros, sendo guiados também por um tutor. Os próximos tópicos que vamos abordar, dentre eles nós temos a diversificação na representação de conteúdos. Isso significa que o AVA é um ambiente que é muito versátil, porque ele possui diversas ferramentas que podem ser utilizadas de maneiras diversas para poder adaptar e tornar o processo de busca do conhecimento algo mais flexível, que pode ser moldado dependendo do objetivo de aprendizado que se tem em mente e dependendo da realidade que é enfrentada pelos participantes desse ambiente virtual. Uma outra característica é a potencialidade do AVA de vencer barreiras geográficas. Há diversos artigos que expressam o AVA como uma ferramenta que amplia a sala de aula. Então, isso significa que o processo de construção do conhecimento não vai ficar restrito a um ambiente físico de 4 paredes com um professor ministrando sobre um assunto. Ao invés disso, o que o AVA consegue é construir comunidades de aprendizado com um objetivo em comum, independente da distribuição geográfica de seus participantes. Então, os participantes podem estar tanto na mesma cidade quanto em cidades diferentes. Esse fator geográfico não vai ser um impeditivo muito grande para alcançar o aprendizado. Essas duas últimas características, a questão da versatilidade e da capacidade de vencer barreiras geográficas, acabou tornando o AVA uma ferramenta muito forte que a educação utiliza para poder enfrentar o momento atual da pandemia. Porque com a capacidade de vencer barreiras geográficas, faz com que o isolamento social necessário para conter a infecção do coronavírus não seja um empecilho muito grande e que cause um déficit muito forte no processo de construção do conhecimento e aprendizagem. E essa versatilidade que é inerente ao AVA e a sua multiplicidade de recursos acaba fazendo com que esse processo de construção do conhecimento seja moldado de acordo com a realidade atual que os estudantes estão vivenciando. Considerando tudo isso, nós conseguimos observar como o AVA é uma ferramenta capaz de ser utilizada em vários formatos de ensino, desde o EAD até o formato híbrido, até o formato também presencial. No entanto, é necessário entender que não é apenas construir uma plataforma virtual com diversos recursos que vai fazer com que o ambiente virtual de aprendizagem seja funcional. Por isso que nós vamos avaliar o que é preciso para a construção de um AVA funcional. Como é que a gente vai fazer para que esse AVA consiga ter os pontos positivos que nós abordamos e para que ele consiga atingir o seu objetivo principal e expressar o seu potencial máximo como ferramenta pedagógica. Então, o que é preciso para construir esse AVA funcional? Aquilo que é necessário para construir um AVA acaba sendo um pouco relativo ao objetivo de aprendizado de uma determinada comunidade de participantes. No entanto, há também aqueles pontos que são básicos de serem garantidos para que o AVA alcance o seu potencial máximo. Dentre eles, a gente vai ter que vai ser necessário entender como utilizar os recursos disponíveis pela plataforma virtual, porque não vai adiantar muito termos uma plataforma virtual cheia de ferramentas de comunicação e de interação, mas não se saber como essas ferramentas são utilizadas para o aprendizado. Além disso, nesse mesmo sentido, é importante conhecer qual recurso vai ser utilizado e para que objetivo esse recurso vai ser utilizado. Então, em outras palavras, vai ser importante saber como utilizar os recursos que nós temos, quais os recursos utilizar e também para que nós vamos utilizar esses recursos. Todos esses pontos acabam fazendo com que esse terceiro ponto destacado seja muito importante, que é a disponibilidade de tutoriais dentro da própria plataforma, para que aqueles que tenham dificuldade de utilizar alguma ferramenta, algum recurso, possam acessar esses tutoriais e poder tirar as suas dúvidas e dificuldades no uso dessas ferramentas para o aprendizado. Também temos que uma outra coisa importante de se ter em um AVA é justamente um espaço para armazenar os arquivos. Anteriormente, nós vimos que o AVA não deve ser reduzido apenas a um local de armazenamento de arquivos e atividades, mas esse espaço acaba sendo muito importante para que os estudantes consigam acessar os conteúdos de uma maneira mais fácil e prática. Também é importante ter espaços para feedback e avaliações.
visto que o AVA é uma ferramenta que proporciona uma avaliação contínua, individual e coletiva, tanto dos próprios estudantes quanto das metodologias avaliativas que são propostas. Por fim, nós temos o que é ainda mais necessário, que é justamente garantir os meios de comunicação síncrona e assíncrona, para poder proporcionar essa interação, comunicação e compartilhamento de ideias e informações entre os estudantes. Tendo entendido o que é necessário para que um AVA seja fundamentalmente funcional, é importante também ver como que o AVA funciona aqui no nosso curso. Ele possui as bases para um AVA funcional, como é que ele contribui para o nosso processo de aprendizagem. Então, aqui no nosso curso, a gente tem que o AVA ele atua em associação com uma outra metodologia ativa, que é o PBL. E nós temos que essa associação forma um combo muito eficaz, porque justamente com os meios de comunicação que são propostos pelo AVA, é possível que a discussão de uma situação problema que é apresentada não seja restrita a apenas um dia pela semana. Isso faz com que o debate sobre essa situação ocorra de uma maneira mais longitudinal e em mais momentos durante a semana. Além de tudo isso, essa questão da interação presente no AVA faz com que os estudantes consigam auxiliar uns aos outros para tirar dúvidas a respeito de uma situação problema e a respeito dos conteúdos que envolvem aquela situação. Podemos entender também que o AVA aqui no nosso curso também possui as bases para que seja um AVA funcional e adequado, porque é capaz de observar que há espaços de tutoriais para entender como os recursos são utilizados, também há meios de comunicação, tanto dos estudantes com outros estudantes, quanto dos estudantes com os tutores, também há ferramentas para dar feedbacks e fazer avaliações, e justamente pela garantia de todas essas bases, é que é possível perceber a expressão dos pontos positivos em volta do AVA. A gente vai ter que ele vai ser um espaço que promove a coletividade, pois há os meios de interação entre os estudantes. Vamos entender também que justamente por essa coletividade e pela necessidade de compartilhar ideias, o conhecimento, o processo de aprendizagem acaba sendo uma coisa que promove autonomia, porque os estudantes vão buscar o conhecimento por si e compartilhar uns com os outros. Também vamos ter que o AVA aqui no curso é bastante versátil, pois ele possui diversos recursos que fazem com que o conhecimento possa ser construído a depender do objetivo de aprendizado que for proposto. Então, os estudantes podem compartilhar hipertextos, vídeos, imagens, mapas mentais, e tudo isso favorece um conhecimento mais adaptável e mais flexível. E então, nós chegamos no ponto final, que é entender como o monitor pode contribuir para poder atingir o objetivo principal que um AVA possui. O monitor acaba sendo uma peça importante nesse quebra-cabeça, porque ele assume o papel de alguém que passa e que passou pela experiência do AVA como um estudante. Isso significa que ele tem o potencial de reconhecer as dificuldades que outros estudantes podem ter, ele pode entender que ferramentas e recursos podem ser utilizadas para tirar essas dificuldades, para poder alcançar o objetivo de aprendizado, e não só isso, como também pode auxiliar outros estudantes e também alguns tutores em como utilizar os recursos e ferramentas disponíveis para alcançar o objetivo de aprendizagem que foi proposto para aquela semana tutorial. Essas foram as referências nas quais eu me baseei para realizar essa apresentação. E muito obrigado pela atenção.